Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês de um caso maravilhoso, um caso totalmente de estética, feito totalmente no Serec, então no próprio consultório, através de escaneamento, tudo de maneira virtual, e o caso realmente ficou muito bonito. E vamos também falar de um caso depois de saúde, né, onde a pessoa foi deixando, a gente acabou descobrindo um cisto muito grande, então vamos falar um pouquinho de prevenção bucal, da saúde, né, a saúde bucal, como manter a saúde bucal. Vamos lá, Jean? Vamos lá. Então esse primeiro caso, como a Morgana bem lembrou, envolve aqui uma situação estética muito bacana. Esse paciente, então, ele comparece ao consultório numa condição assim, a gente percebe um desgaste muito grande dos seus dentes. O nome técnico disso dentro do meio odontológico seria o bruxismo, que há esse ato aqui, então, de ranger os dentes. Então, ele pode ser, logicamente, desencadeado de algumas maneiras. O foco principal, logicamente, é de fundo emocional, às vezes no ambiente familiar, no trabalho, das cobranças do dia a dia, no país que a gente vive atualmente, então, sempre todo mundo correndo atrás e gera, então, às vezes, uma pressão muito grande nos dentes. Sendo um paciente jovem. Jovem, né, bem então, jovem. Um paciente que está aí entre seus 40 e poucos anos. Então, um paciente jovem para ter esse nível de desgaste. E aí, como é que a gente consegue avaliar isso? Porque esse paciente está aqui forçando o seu sorriso e olha só o que aparece de dente. Muito pouco. Então, isso acaba comprometendo muito a estética dele. Isso que é o que estava incomodando. Como em todos os casos, a gente faz as avaliações radiográficas, dependendo de cada caso, tomografias ou então levantamento periapical, no caso dele aqui uma panorâmica. A gente faz uma avaliação do todo, então dentes que já têm tratamento de canal, para ver, logicamente, o remanescente de cada um desses dentes, para ver se há a possibilidade, então, de suporte para fazer uma reabilitação nesses dentes. E no caso dele aqui é totalmente viável, como a gente vai ver agora na sequência. A gente fazendo um planejamento digital do sorriso, percebe também que há um encurtamento do tamanho do dente até na parte gengival. Ele passa então por um procedimento também na cirurgia, um procedimento cirúrgico na parte da gengiva, para que haja então um aumento da exposição dental e que aí então possibilite ainda uma melhora na parte estética e nos tamanhos dos dentes. Existe uma regrinha de proporção de dente, que o ideal seria entre 80%, ou seja, no que diz respeito à altura e à largura do dente. Então a gente conseguiu, aumentando essa parte que ele tenha de remanescente e ainda levando em consideração o que a gente quer aumentar, uma proporção bem ideal. Aqui a gente tem que, então, logicamente, aguardar um período de cicatrização dessa gengiva, e isso tem o seu tempo e é o que faz gerar um resultado melhor no dente, porque a gengiva ou esse contorno da gengiva dos dentes é como se fosse a moldura de um quadro, moldura de uma foto, é tão importante e que a gente não pode, então, minimizar essa situação. Então, esse é o modelo dele atual, como ele está agora após essa cirurgia gengival. Então, a gente percebe que é o dentes curtos, pequenos, e nesse caso, então, o que a gente preferiu fazer? Um enceramento, para que a gente pudesse, então, mostrar para o paciente algo físico, já, para que ele possa ver, entender, pegar, do que a gente normalmente faz, então, de maneira hoje bem corriqueira, os planejamentos digitais. A partir de um planejamento virtual do sorriso, a gente, então, criou uma maquete. Na odontologia, um mock-up que vai ser gerado a partir de um enceramento. Então, o que é isso? A gente consegue até ver nesse modelo aqui lá, o fundo lá, que é da altura do dente dele ainda, o quanto que a gente vai aqui aumentar, e aí criou todas as texturas dos demais dentes. Só que imagina, se antes era mais curto aqui, eu teria pouca altura aqui, e aqui a gente também aumentou o dente para ele, seguindo toda uma característica do seu próprio perfil, do rosto, do tamanho do rosto, do formato, que é o que gerou então esse tamanho. Então aqui, logicamente, tem que haver um grande ajuste na parte estética e a gente não pode de jeito nenhum esquecer aqui da parte funcional, porque eu não posso aumentar um dente só, senão vai gerar um contato prematuro e gera então problemas decorrentes desse tipo de contato. Então, a partir desse enceramento aqui, a gente vai criar aquilo que eu falei para vocês que é um mock-up, que é a nossa muralha de silicone, que então esse formato de dentes que vocês estão vendo aqui novos, seguem exatamente o formato daquele novo enceramento. Então agora a gente vai fazer um test drive do sorriso. Então me dá a possibilidade de gerar então em cima de modelos, em vez do paciente ver isso em modelos, ele poder ver isso diretamente na boca e já testar. Então esse teste então, a gente realiza então, com materiais provisórios em acrílico, mas gera já para o paciente uma expectativa muito grande, um resultado muito bacana, ele pode interagir já com o seu tratamento e, logicamente, uma consequência do trabalho dele é a execução através dos materiais cerâmicos. Então a gente está assim, antes, aqui ele já então está com os
provisórios em boca, que é uma réplica daquilo que vocês viram no modelo de gesso. E aí agora então ele vai fazer todos os testes possíveis. Fonéticos então com relação à fala, mastigação, a parte estética, porque a gente já consegue avaliar. Lembrando que isso aqui então é um trabalho feito ainda provisoriamente, mas já gera aqui uma expectativa muito grande para o cliente. Então a gente vai partir aqui agora para uma seleção de cores, baseado no que a gente tem, ou logicamente naquilo que o paciente já pensa em tratamento reabilitador, porque naquele caso ali em específico a gente reabilitou primeiro a parte superior e agora a gente está então entrando na parte inferior. Como vocês puderam perceber, existe uma diferença de coloração dos inferiores, porque ele também já tem a intenção de já mexer e clarear, e aí então a gente sempre vai um pouquinho de um tom um pouco mais claro já do que já tem, para poder então definir o trabalho da parte inferior. O que seria essa imagem aqui? Quando a gente molda, então quando a gente faz os escaneamentos, eu tenho que ter uma separação muito nítida do que é dente e do que é gengiva. Porque quando eu escaneio, eu tenho essa dificuldade de visualização, ou então quando eu moldo, fica tudo numa cor de gesso. Quando eu coloco esse fio, então isso aqui é um fio afastador, ele me ajuda a visualizar com mais nitidez o que é dente e o que é gengiva. Então essa tela aqui é do que a Morgana comentou no começo. Hoje em dia, os sistemas CAD/CAM ou esse tipo de tecnologia 3D, hoje em dia não dá mais para falar como o futuro da odontologia, porque isso na verdade é uma realidade da odontologia. Recentemente a gente participou dos congressos que aconteceram em São Paulo, o CIOSP, e hoje em dia os maiores estandes, o que mais se fala é sobre essa odontologia 3D, esse tipo de sistemas CAD/CAM a partir de imagens digitais, que é algo extremamente revolucionário na odontologia e que logicamente uma realidade. Tá? Essa aqui é uma tela do sistema do CEREC, que é de uma marca chamada Sirona, hoje Dentsply Sirona, uma marca alemã. Então a gente faz aqui agora já o projeto, então esse aqui é todo um projeto digital, o modelo escaneado, o projeto realizado todo no computador, para que uma máquina fresadora, ou então às vezes mais fácil para o entendimento, como se fosse uma impressão 3D, eu criasse já o formato feito ele digitalmente. Do tempo para a realização de cada um desses dentes para confecção, em média de 10 a 12 minutos, o que às vezes um técnico demoraria um período inteiro, um dia inteiro para realizar isso, desde o processo de moldagem, enceramento, confecção, injeção. A gente consegue fazer isso aqui, a execução do trabalho, a partir de máquinas e tal, que são através de braços robóticos, em 12 minutos no máximo, tá? De cada dente. E ainda me dá uma infinidade de vantagens que no dia a dia, da maneira convencional, me dá muito pouco recurso de análise ou então de estudo em cima do que está acontecendo. O que são esses pontos aqui? O próprio sistema já me define onde é que tem os pontos mais fortes de contato, aonde é obrigado a ajustar, onde talvez aqui no sistema eu já posso reduzir o contato, porque na boca com certeza vai gerar um contato prematuro. Então esses pontos aqui em vermelho é um ponto onde está mais excessivo, mesmo que é um ponto pequeno, mas é um ponto muito mais forte. Partindo para essas cores aqui mais verdes também há uma intensidade maior, e aonde está mais esse azul ou um azul mais clarinho, esse azul turquesa, são pontos que estão numa situação bem favorável. Então imagina, isso nos modelos, ou como é que se faz de uma maneira convencional, batendo o modelo um sobre o outro, testando sobre o modelo e avaliando com carbono, imagina a quantidade aqui que eu tenho de precisão nesse tipo de trabalho. Uma vista anterior, então depois aqui é a peça que vai ser fresada, então a gente tem os blocos, esses blocos são blocos cerâmicos, são policromáticos, são até monocromáticos, depende da opção de cada um, com baixa ou com alta translucidez. Existe hoje em dia uma infinidade muito grande de materiais, com a vantagem do seguinte: esses blocos então eles já vêm prontos, eles são pré-fabricados, então eles não passam por nenhum tipo de processo mais de contaminação. O que acontece normalmente nas confecções de dentes da maneira convencional é que o técnico de prótese ele vai fazendo isso por incrementos e vai levando ao forno, então tem todo o ambiente onde ele está trabalhando, que pode gerar então uma pequena contaminação, uma fuligem e tal, e vai indo por etapas e levando isso ao forno, vai e acrescentando. Pode então gerar ar, mais facilmente pode existir uma bolha lá dentro daquele material e que possa então ali gerar uma trinca ou uma fissura. E aqui, logicamente, é um material maciço, tá? Ele já vem pré-fabricado. Daquela imagem que eu mostrei antes para vocês do enceramento, imagine essa imagem que bacana, é uma imagem totalmente digital. Então a gente está simulando lá embaixo, que vocês veem o formato do dente natural dele, ou remanescente do dente. Então imagina o quanto que esse paciente já passou por desgastes naturais nos dentes naturais.
E aqui o quanto a gente está querendo aumentar, seguindo tudo o que a gente comentou logo no começo, os princípios estéticos, biológicos, funcionais. Mas olha como é bacana a gente poder ver aqui o quanto eu estou aumentando e nessa imagem aqui, por exemplo, o quanto eu tenho de volume aqui, ó. Até a espessura eu consigo avaliar aqui. O quanto que no resultado, num trabalho de maneira convencional, só dá para fazer esse tipo de avaliação depois do trabalho concluído. Aqui eu já posso, não, eu achei que ficou muito grosseiro, eu achei que eu quero que fique um pouco mais fino, eu faço tudo no computador primeiro e depois a máquina só executa. Tá? Então isso aqui é uma simulação virtual do formato do bloco, então o que a gente quer, tá? E na sequência então ele vai fresar a partir dentro de um bloco esse formato de dente. Logicamente, a gente hoje particularmente acaba utilizando na clínica o auxílio de um técnico de prótese dentária para que ele faça então o refinamento. É muito comum fora do país, principalmente nos Estados Unidos, eles pegarem esses trabalhos, blocos, por exemplo, como estão aqui, e darem acabamentos manuais, só com tacinhas de borracha ou com feltros, para que dê um brilho um pouco maior. Mas o nível estético brasileiro é muito maior do que, logicamente, o americano. Então, a gente acaba tendo aí profissionais aí de técnicos de prótese hoje em dia que também estão hoje totalmente vinculados a esses tipos de sistema e que dão acabamentos muito mais refinados. E, logicamente, o acabamento humano ainda, para acabamento, logicamente, ainda não chegou no nível desses braços robóticos. Então, principalmente na parte estética, para fazer todo o trabalho do dente, do contorno, do tamanho, textura, ótimo, resolve muito bem. Mas os detalhes, o refinamento estético, a gente ainda acaba precisando de um bom técnico e de um bom olho humano. Para dar uma individualidade também, né? Sim, personaliza então, o trabalho. A máquina, ela faz, calcula ali o dente, então fresa, faz tudo, mas o refinamento final no humano acaba deixando o trabalho de cada um muito mais personalizado, né? Um trabalho para cada um jeitinho, um dente que combine mais com o seu rosto. Então, e cada um também tem até as suas... cada vez cada um tem as suas particularidades. Eu queria que fosse mais assim, eu queria que fosse um pouquinho mais arredondado aqui, eu gostaria que fosse isso. Toda essa parte mais maior, a própria máquina faz. Mas os pequenos detalhes, ainda a gente precisa de um refinamento fino e dessa parte técnica mesmo. Tá? Então a gente agora já tem aqui as peças dos blocos todos fresados, então a gente vê texturas, brilhos diferentes, talvez do que na máquina ficaria um pouco mais liso ou padrão. A gente consegue aqui ter uma realidade bem diferente. No modelo, ó, numa vista oclusal, aqui ficaram só fora alguns, mas eu tenho aqui todos eles, ó, todos que a gente fez então ou coroas ou então faces inteiras do dente, tá? Tem o brilho, é diferente de materiais estéticos e materiais cerâmicos, tem uma realidade muito diferente. A gente então tem imagens com essa proximidade, logicamente é para mostrar logicamente o resultado à prova, porque tirar fotos com uma proximidade tão grande, a gente vê que o tamanho do dente é o tamanho da nossa cabeça, pode-se dizer. Então, a gente vê aqui vários níveis de detalhe que o técnico consegue caracterizar como se fosse uma estrutura de esmalte real e natural. Todos os dentes aqui, a gente fez uma foto bacana para individualizar, então formatos diferentes, encaixes diferentes, então é um trabalho aqui que está indo de molar a molar, pode-se dizer, então nesses casos é uma reabilitação completa, tá? Acaba o paciente tendo uma vantagem muito maior. A gente vai indo fazendo as provas e os testes, então a gente testou um aqui para vocês verem o que é a diferença de altura, o que a gente tem que um e no outro. Olha como a gente está chegando nesse nível, então olha o quanto que muda, tá? E como a gente consegue seguir aqui, ter um contorno e o quanto a gente vai conseguir preencher nesse espaço aqui, tá? Prova todos eles, então a gente está aqui com uma pastinha de prova, testa em boca todos eles. Vocês estão vendo, tem um pouquinho de material, que o material escopo, que a gente prova, testa antes em boca para ver se está de acordo, se está bem adaptado, material, a coloração do material de cimentação, se está tudo certo. Então a gente testa tudo em boca, o paciente visualiza, também para que possa ser participativo e dê um ok no seu trabalho. Então a gente sai de uma situação que nem essa, que eu tinha ali um sorriso, mesmo que ele tentasse forçar o seu sorriso, era o máximo que a gente teria de disposição dental para um trabalho nessas condições. Então assim, imagina o quanto que isso acaba gerando de autoestima, gerando de um convívio social muito mais confortável e seguro. Logicamente, fotos acaba criando uma situação muito melhor. Como a Morgana comentou, é um jovem, pode-se dizer, então, que isso acaba comprometendo isso, alavancando muito mais uma idade mais jovem com relação a esse tipo de situação do que ele tinha antes. Então, aquela característica de terem dentes curtos ou desgastados, logicamente são de pessoas de muito mais idade, que também, logicamente, podem recuperar seu sorriso, mas imagina isso para um paciente mais jovem. Então, aqui a gente mesclou algumas das imagens do que é o trabalho, do que é um projeto que se realiza ele todo digitalmente.
dos escaneamentos, do que a gente tem lá, do que era o trabalho que ele tinha por baixo, do que era a realidade do que ele tinha por baixo, já aqui em transparência do que a gente gostaria que fosse realizado, as peças do que a forma que vão ser geradas a partir de uma fresadora, que eu falei, pode ser mais fácil para entender uma impressão 3D, e aqui então, logicamente, o trabalho concluído.